Olá, queridos, mais uma vez aqui compartilhando uma palavra de Deus para vocês e hoje a palavra é sobre a história, a parábola dos trabalhadores na vinha. Então Jesus, ensinava para o povo e para os seus discípulos através de parábolas, ele fazia comparações com algo da época, para eles entenderem. E essa parábola é para eles entenderem sobre o reino dos céus. Então, essa parábola dos trabalhadores na vinha está em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Então, o que Jesus conta nessa parábola, Que um senhor, dono de uma propriedade, ele precisava de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele encontrou algumas pessoas, acredito que era comum na época as pessoas ficarem esperando serviço na rua, porque a parábola vai contando, que esse dono da vinha, ele vai encontrando pessoas nas ruas e chamando elas para trabalharem, Então, logo de manhã cedo, ele chama algumas pessoas e ele combina com elas, Vocês querem trabalhar para mim e receber um denário pelo dia do seu trabalho? E assim eles concordam, e vão trabalhar. E no decorrer do dia, ele vai contratando mais pessoas, Até na hora do almoço, depois da hora do almoço. E lá no final do dia, faltando somente uma hora de serviço, ele encontra ainda pessoas ociosas, pessoas nas ruas, paradas, e oferece serviço para elas. E ele diz para essas pessoas: eu vou lhe pagar o que é justo, Então, ao nosso ver, aquele que chegou primeiro vai receber um denário, que era a forma de pagamento na época, o dinheiro da época. E aquele que chegou lá no final, que chegou no meio-dia e receber meio, do valor. E o que trabalhou só uma hora do dia, ele, ao nosso pensar, eu acredito que você teria o mesmo pensamento que eu, aquele que trabalhou só uma hora ia receber proporcional a uma hora, É o que acontece hoje, que a gente vê. E no final, quando ele foi pagar os trabalhadores, ele chamou primeiro aqueles que trabalharam só uma hora, os últimos contratados. Então, eles receberam o quê? Um denário, o mesmo valor que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Então, quando chegou a hora desses que trabalharam o dia inteiro, eles acharam injusto, mas Senhor, eles vão receber o mesmo. A gente pegou o sol, a gente trabalhou, se esforçou, suou ali o dia inteiro para receber o mesmo que esse que chegou na última hora, que trabalhou só uma hora para ti, Então o Senhor vai responder para ele: amigo, eu te paguei o que eu combinei para ti. Não foi que a gente combinou? Tu não achou, tu não aceitou isso, Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, com aquilo que é meu, eu não posso pagar o que eu quero para quem eu quero. Então o Senhor estava explicando para ele, o dono da propriedade: o que eu combinei contigo, eu tô te pagando, Agora tais com ciúmes daquele que recebeu o mesmo que tu e trabalhou menos? Então, essa é a parábola, Aí no final ele encerra assim, ó. Deixa eu pegar na Bíblia aqui para ler integral. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, é uma frase que é comum, Muitas pessoas falam: os últimos serão os primeiros, mas talvez muitas pessoas não saibam, que isso é um versículo. Eu particularmente não lembrava dessa parábola, não li ela outro dia em leitura, assim, o Espírito Santo tocou de estar compartilhando essa palavra com vocês, porque me chamou a atenção realmente, pelo nosso olhar que a gente acha injusto o que esse senhor fez. Mas o que a gente tem que entender dessa parábola, Lá no versículo 1 do capítulo 20, em Mateus, vai dizer assim, ó: o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, e vai decorrendo, a história desse senhor que tinha sua vinha. Então, essa parábola, Jesus quis comparar com o reino dos céus,
Ele quis que a gente se remetesse aos céus nessa história e não se atentesse, ficasse só aqui nessa história da vinha, né? Ali desse senhor, dos funcionários. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Traduzindo, assim, essa parábola, o que seria, né? Esses trabalhadores que chegaram primeiro são as pessoas que há muito tempo já reconheceram Jesus como seu Senhor, já vem servindo a Jesus, né? Já vem fazendo a obra, já vem tendo uma história, um relacionamento já se tornando filhos de Deus, né? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, aquelas pessoas que começam a trabalhar ao longo do dia são as pessoas que vão conhecendo Jesus posteriormente ao longo de sua vida, né? Porque tem pessoas que já nascem em lar cristão, já, né? Tem crianças evangélicas que fazem escola bíblica, tem crianças católicas que vão para catequese. Então, tem aquelas pessoas que já têm, né, um tempo de caminhada já com Jesus, né? Já tem Jesus como seu Senhor. E as outras pessoas que vão decorrendo, né, vão reconhecendo Jesus ao longo de sua vida, são aquelas pessoas que são os trabalhadores ali que chegaram aos poucos, né, chegaram no meio-dia, chegaram depois, na hora tal, depois de algumas horas para trabalharem. E aquele último trabalhador, né, quem é esse último trabalhador ali que chegou na última hora, que trabalhou só a última hora? Ao meu ver, o Espírito Santo colocou no meu coração que esses últimos trabalhadores da última hora vão ser aquelas pessoas que vão reconhecer a Jesus no último momento disponível para eles. O que é esse último momento? Eu tinha anotado uma coisa aqui, mas agora o Espírito Santo está me colocando outra em mente. Porque eu tinha anotado assim, ó, que são aquelas pessoas que reconhecem Jesus no último momento, antes da vinda dele, né? Antes da volta de Jesus, antes no final dos tempos, né? Mas não é só isso, porque tem muitas pessoas que estão morrendo, que estão em doença, e às vezes elas permanecem numa vida de rancor, numa vida de mágoa, numa vida de maus sentimentos com familiares, com amigos, né? Muitas doenças, a gente sabe que o nosso corpo responde através de maus pensamentos, né? Falta de perdão. Então, tem muitas pessoas que lá no leito de morte, elas vão aceitar Jesus, elas vão se retratar com suas famílias, vão se retratar com seus familiares. Então, o Espírito Santo me colocou isso agora em mente, né? Que esse último trabalhador, que teve só uma hora ali, é aquelas pessoas que, no seu último momento, né? Não só as pessoas que vão estar lá no fim dos tempos, né? Mas as pessoas que estão no seu último momento agora. E lá no leito de morte, ou algum acidente, às vezes algo trágico acontece, né? Ou às vezes um livramento que a pessoa recebe, e a pessoa vem numa vida de erro, numa vida de ressentimentos, e lá no último momento ela tem a oportunidade de receber esse salário. E o que é esse salário, né? O que Jesus traduz esse salário? Esse salário é a nossa salvação, né? Então, é a nossa vida eterna. Então, o primeiro trabalhador, que tem uma vida toda ao longo da sua vida, vai receber a sua salvação. As pessoas que conheceram Jesus depois vai receber a sua salvação. Aquela pessoa que no seu último momento de vida, ou lá nos finais dos tempos, vai reconhecer Jesus como seu Salvador, também vai receber a salvação. Aí, nesse olhar que o salário é a salvação, a gente consegue entender, né? Que todos vão receber a mesma coisa. Mas aí você pode pensar, Grazi, fulano tem a vida toda errada. Tá lá no erro, tá traindo, tá pecando, tá roubando, tá traficando, seja lá o erro que você pensar.
Se ele reconhecer Jesus lá nos seus últimos dias de vida, se ele realmente se arrepender, se ele realmente mudar de vida, ele vai receber a salvação? Eu te digo que vai. Jesus diz isso. Eu te digo não, eu não digo nada, só estou aqui liberando, né? Liberando a palavra. Jesus diz que ele vai ser salvo. E o que eu vejo nas igrejas, vejo no olhar das pessoas, nas conversas, que falta um pouco de empatia, né? Porque às vezes a gente acha que fulano pecou e ele não tem direito de ter salvação, ou que ele prejudicou tal pessoa e ele não tem direito de ter salvação, e ele tem. Se ele realmente mudar de vida, se ele realmente aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu único verdadeiro Salvador, ele tem o mesmo direito de salvação de que eu e você. Não vou dizer que eu sou santa porque eu não sou santa, né? E você também não é santo. A gente tem que se espelhar em Jesus, que é o santo, né? Santo dos santos. Então, mas a gente tem uma caminhada ao longo, reconhecendo Jesus como Salvador, e a gente às vezes pode achar injusto, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que... Imagine aí o pior pecado, a pior coisa que uma pessoa possa fazer. Você imagina essa pessoa entrar dentro de uma igreja e reconhecer Jesus e começar a servir a Cristo e fazer a obra e anunciar o amor de Jesus. Aí talvez eu ou você ou alguém diga, né? Mas fulano viveu a vida toda no erro, agora tá na igreja. Como assim? Agora tá na igreja, fez o que fez a vida inteira. Agora tá dizendo que Jesus é rei. É o que acontece. É o que acontece dentro das igrejas, né? Então falta um pouco de empatia com esses novos convertidos, com essas pessoas que estão reconhecendo Jesus. E às vezes a fé dessa pessoa que reconheceu Jesus ali nos últimos momentos, né? É tão grande, é tão gratificante assim, que ela constrange a nossa fé de anos, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu tô há anos servindo a Jesus, eu tô há anos tentando fazer o que é certo, né? Porque não é que a gente não peque, mas a gente peca e tenta se arrepender, né? É o certo, né? De todo cristão. Porque errar e pecar a gente vai fazer isso todo dia, né? Mas é nosso dever reparar o nosso erro, né? Então a gente às vezes vai fazer essa comparação. Por que eu que estou a vida inteira servindo a Jesus, ou boa parte da minha vida servindo, reconhecendo Jesus, vou receber a mesma salvação daquela pessoa que errou a vida inteira, né? Que traficou, que isso, que aquilo. É complicado realmente, né? Eu tô aqui não para te impor algo, mas para fazer você pensar, porque quando eu comecei a ler essa parábola, assim, mas como? Espírito Santo, me revela, porque eu não tô entendendo. Eu não me recordo, sinceramente, tá, de ter... eu nunca li a Bíblia ao todo, mas tenho, né, uma caminhada aí. Mas eu não lembro de ter escutado algo sobre essa parábola, né? Só aquele último versículo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E que são muitos, né, chamados, mas poucos escolhidos. Mas a parábola em toda, eu não me lembro de ter escutado já, ter ouvido algo sobre ela. Posso estar errando, mas eu não me lembro, tá? Então eu pedi revelação para o Espírito Santo, me mostra. Não, mas a pessoa que tem uma caminhada com Jesus, ela tem alguma recompensa, né? Aí eu li, reli, acho que umas 6 vezes essa parábola, umas 5, 6 vezes. Aí hoje de manhã eu já estava preparando hoje é dia 13, eu estava preparando desde o dia 6 essa palavra, tá? E hoje é dia 13, alguns dias depois. Hoje de manhã eu vi em jejum, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Algumas coisas você só vai vencer com jejum e oração. Hoje de manhã, em jejum,
eu li novamente e pedi, Espírito Santo, revela qual a vantagem. O que ganha aquele que serve a Cristo primeiro? E hoje de manhã, em jejum, né? Eu li esse último versículo, versículo 13, tá? Mateus 20, 13. Quando o Senhor era questionado, né? Sobre ele pagar o mesmo salário. Versículo 13. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo. Deixa eu pegar outra versão aqui que vai ser melhor para vocês entenderem. Amigo, respondeu a um deles, eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por um denário, que era o salário da época, né? Recebe o seu denário e vai embora. Eu desejo pagar o mesmo a todos. E assim continua. Mas olha como é que ele começa o versículo, tá? Ele chama de amigo. Tá aqui a chave, né? Tá aqui a chave. Para quem que ele chama de amigo? Ele chama de amigo para aquele que estava desde o início com ele, que estava trabalhando desde o princípio com ele. Então, a vantagem para mim e você que está há tempo na caminhada com Cristo é ser chamado de amigo, ter intimidade, né? Estar na presença do seu Senhor desde cedo, porque ele chamou de amigo só esse que estava desde cedo com ele. Tá aqui a chave para você entender o sentido dessa parábola. A salvação é para todos, mas ser chamado de amigos é para quem está há tempo com ele, quem está há tempo trabalhando para ele. Então, ser chamado de amigo significa ser íntimo, estar mais tempo na presença do seu Senhor, estar servindo há mais tempo. E quando a gente serve há mais tempo, a gente não só trabalha, mas a gente tem amizade, tem intimidade, né? A gente vê milagre, a gente vê cura, a gente vê restauração, a gente vê tudo que Deus pode fazer e transformar nas nossas vidas e na vida das pessoas. Então, se você está em tempos, né, na caminhada com Jesus, Jesus te chama para ser amigo, né? Para ser íntimo dele. Você é chamado de filho de Deus, né? Você é amigo de Jesus, você tem a pessoa do Espírito Santo como seu amigo, né? Que te dá a instrução, que te diz o caminho. Aqui é o caminho, né? Só vai escutar a direção de Deus aquele que é amigo, aquele que é íntimo, aquele que tem experiência com ele, aquele que tem vida com ele diária, né? Tá todo dia ali cedo, de cedo até tarde, né? De manhã até a noite, o dia inteiro trabalhando, desde a hora que acorda até o dia, até o final do dia, pensando e louvando e servindo a Deus com sua vida, né? Hoje, o nosso servir a Deus pode ser servir fazendo uma boa obra, pode ser ajudando um vizinho, alguma pessoa, alguma família necessitada, né? Pode ser levar uma palavra de carinho, tudo isso é servir. E no nosso último vídeo, o que foi falado, né? Do amor ao próximo. E quem é o teu próximo? O teu próximo mais próximo é a tua família. Quem não assistiu, convido a assistir o último vídeo, né? Falava sobre isso. Então, servir a nossa casa, servir a nossa família, também é servir a Deus, né? Não adianta só a gente servir fora, mas também servir dentro. Então, Jesus te chama para a intimidade, né? Ele te chama de amigo. Ele te garante a salvação, mas ele também quer ter essa intimidade contigo, né? E agora vamos para outra parte, né? Para encerrar. Aquela pessoa que não está no caminho do Senhor. Se você está me escutando, Grazi, nada disso faz sentido para mim. Eu adultero, eu faço algo errado, eu trafico, seja lá o que for, meu querido. Tem salvação para ti, tem salvação para tua vida, né? Querido e querida de Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Jesus te diz, as coisas velhas já passaram, né? A partir do momento que você reconhece Jesus como Salvador, que você se entrega a sua vida para Ele, Ele te diz que as coisas velhas já passaram
Eis que faço nova todas as coisas. Eis que tu és nova criatura, né? Tu tens uma nova vida a partir do seu encontro com Jesus, né? A gente sabe que consequências de todo pecado tem, né? Mas Jesus te restaura e te dá uma vida nova, né? Seja o preço que você tiver que pagar, eu te garanto que a certeza de salvação é maravilhoso, né? É maravilhosa a caminhada com Cristo. Fácil não é, mas, né? Deus renova todos os dias as nossas forças, né? E Ele te convida a ser nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Finaliza essa palavra dessa semana. Essa semana foi um pouquinho mais compridinha, mas espero que vocês tenham compreendido. Amém?